Alô galera, vou fazer mais uma série de vídeo, fazer mais um vídeo daquela série, sobre o sacramento. Nós estamos no terceiro sacramento, né? Passei pelo batismo, passei pela crisma e agora vou para a penitência ou a confissão, né? Os sacramentos que vão nos preparando para a Santa Eucaristia, não é verdade? Agradecemos as curtidas do último vídeo, continue curtindo e vamos para mais um estudo, né? Esse sacramento, né, o terceiro sacramento da Santa Igreja, é um dos mais emblemáticos, né? Porque hoje, nos tempos que nós estamos hoje, o cristão, muitos têm vergonha da confissão, não querem confessar por vergonha, outros por não acreditar que de fato ali os pecados estão sendo verdadeiramente perdoados. E quando acontece isso, é uma desgraça total, porque o cristão perde a graça que Deus dá da reconciliação, né? Isto é um problema muito grave que nós temos nos dias de hoje, dentro das comunidades, dentro da Santa Igreja Católica, né? Mas vamos entender um pouco do sacramento da penitência, né? Ou confissão. Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29. É para isto que aceitou ser imolado. O catecismo da igreja ensina que, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado. Nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Catecismo da Igreja Católica, número 1488. No número 1497 está assim: a confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. É o único meio, a confissão. Infelizmente, é um dos sacramentos mais emblemáticos que tem, porque as pessoas não aceitam de forma alguma, né? Infelizmente. No século III, 397 especificamente, no ano 397 após Cristo, Santo Ambrósio, um doutor da igreja que foi o grande, como posso dizer, professor de Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio foi aquele que converteu Santo Agostinho com as suas pregações, né? No século, também nesse século III para o século IV, né? Doutor da igreja, Santo Ambrósio diz que a igreja existe a água e as lágrimas. A água é do batismo e as lágrimas é da penitência. Ele fala que dentro da igreja existe a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas de arrependimento da penitência, né? Os padres da igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua de salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça, né? Quando a gente entra em pecado mortal, perde a graça, né? E até mesmo os veniais. São Pio falava que muitas vezes a gente não confessa os pecados veniais, vai juntando, quando defeita um peso que o seu corpo não pode mais suportar. Por isso que temos que confessar mensalmente, de alguma maneira, mas tem que ser confessado, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, nos santos evangelhos, ele deu essa ordenação clara ao sacerdócio e esse poder, né? Lá no capítulo 20 de São João, versículo do 19 ao 23, Jesus deixa essa ordenação e esse poder, né? Jesus fala: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. Aquele que vocês reterdes os pecados, lhes serão retidos. Capítulo 20, versículo do 19 ao 23. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Jesus ordenando aos apóstolos. E aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados, serão retidos. Quando ele ordena, ele envia os apóstolos em missão, né? Assim como a igreja está em missão, né? Peregrina.
peregrinando neste mundo, né? Jesus envia os apóstolos como seus representantes. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, para perdoar os pecados dos homens. Jesus estava ansioso por esta hora. Ele veio ao mundo exatamente para isto, para tirar o pecado do mundo. Agora ele cumpria a sua missão, conquistou o perdão com o seu sacrifício e então incumbiu a sua igreja de distribuir este perdão a quem tiver fé. Preste atenção o que ensina o sacramento da Santa Igreja, né? Da penitência, a quem tiver fé. Estou tirando esse estudo do livro do professor Felipe Aquino, Os Dogmas da Santa Igreja, né? Ele conclui com estas palavras: infelizmente, muitos cristãos ficam muito tempo sem se confessar. Para uma boa confissão é preciso fazer bem o exame de consciência, contar todos os pecados ao sacerdócio e quantas vezes forem cometidos, se arrepender deles, ter o propósito de não os cometer mais e cumprir a penitência dada pelo confessor. Na confissão, o próprio Cristo que nos lava com o seu preciosíssimo sangue. Poderemos desejar mais? O professor Felipe Aquino termina dizendo assim: poderemos desejar mais? O próprio Cristo nos lava com o seu próprio sangue, né? É muito forte o que o professor deixou nesse estudo aqui, tirado do Santo Catecismo também, né? Quem tem um Santo Catecismo estuda os números que eu passei, o número 1488 e 1497, que está falando sobre o perdão dos pecados. E é isso aí, galera. O próximo sacramento a ser estudado vai ser a Santa Eucaristia, né? Batismo, a crisma, a confissão. Está se preparando para receber o corpo, o sangue, a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Eucaristia, né? Esse caminho dos sacramentos que nos toca até o dia da nossa morte, né? Para aqueles que têm fé e acreditam que Deus deixou esse poder à sua igreja, né? Para aqueles que têm fé, como fala no Evangelho do Nosso Senhor: tu credes que eu posso fazer isso? Ou muitas vezes ele fala: a tua fé te curou, vá, né? É assim que ele nos faz dentro da Santa Igreja pelo sacramento, né? Não importa o sacerdócio que está, não importa a pessoa do sacerdócio que está fazendo o rito do sacramento. O importante é que todos eles têm a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo deu pela sua ordenação, né? Todo sacerdote que é validamente ordenado, né? Agradecemos por os inscritos dos canais, pelas curtidas. Continue curtindo. Qualquer dúvida pode perguntar no comentário do vídeo para mim, que eu estou respondendo. E vou terminar essa sequência com os 7 sacramentos da Santa Igreja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Maria Santíssima. Valeu e até a próxima.